Proclamação: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 20-22. Carta de ensino Integridade, de Derek Prince. O seu caráter é o testemunho vivo para os perdidos e para a igreja. No mundo em que qualquer coisa serve, Deus continua a valorizar a integridade. A palavra integridade está ligada ao termo matemático inteiro, que descreve um número inteiro, o oposto a uma fração, aplicado à pessoa. Integridade indica totalidade, um caráter completo em toda a sua extensão, no qual não existem frações, áreas incompletas. Para alcançar a integridade, uma pessoa deve passar por uma série de experiências preparadas para testar cada área do seu caráter. Diferente do inglês e do português, tanto o hebraico como o grego, as duas línguas originais da Bíblia, somente têm uma palavra para fé e fidelidade. Um homem de fé deverá também ser um homem de fidelidade. Esse tipo de pessoa não é fácil de encontrar. Salomão tinha as 12 tribos de Israel ao seu dispor. No entanto, clamava: um homem fiel, quem o achará? Provérbios 26. Um homem de integridade. Um homem na Bíblia que exemplifica integridade é Job. Nós não poderíamos entender todas as implicações de tudo o que Job passou, se a Bíblia não retirasse o véu e nos deixasse ter um vislumbre do que se estava a passar no céu. Deus estava profundamente orgulhoso do seu servo Job, até o ponto de gabar-se mesmo dele perante Satanás. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. No versículo seguinte, Satanás, que nunca tem nada de bom a dizer de cada servo do Senhor, respondeu: porventura teme Jó a Deus debalde? E continua a lembrar a Deus de todas as maneiras como Deus abençoou e protegeu Job, e por fim diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Versículo 11. Deus tinha tanta confiança em Job que aceitou o desafio de Satanás e disse-lhe: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Versículo 12. Assim que Deus levantou a sua mão protetora, Satanás começou uma destruição sistemática de tudo o que Job possuía, todo o seu gado e possessões, e mesmo os seus próprios 7 filhos e 7 filhas. No entanto, a confiança de Deus em Job era justificada. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. Então seguiu-se uma segunda entrevista entre Deus e Satanás, na qual Deus mais uma vez gabou-se do seu servo Job, dizendo que apesar de tudo o que aconteceu, ele ainda retém a sua integridade. Jó 2:3. Em resposta, Satanás desafiou Deus: estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Jó 2:5. Uma vez mais, Deus aceita o desafio em nome de Job e diz: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Levantou uma vez mais a sua mão protetora e Satanás feriu Job com tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da sua cabeça. Nesta altura, mesmo a mulher de Job questionou a sua integridade. Ainda retens a tua integridade? Blasfema, entre aspas, amaldiçoa a Deus e morre. Job 2:9. Quando examinamos um pormenor tudo o que Job tinha para passar, é claro que ele entendeu que era a sua integridade que estava a ser testada. No meio de tudo, ele exclama: até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. Jó 27:5. No seu discurso final, uma vez mais ele afirma: pese-me Deus em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Jó 31:6. Mas por quê? O Novo Testamento adverte-nos de que, como cristãos, devemos estar preparados para suportar a provação.
ainda que as nossas provações não sejam tão árduas como as que Job teve. No entanto, devemos entender que Deus permite que sejamos provados, não porque está contra nós ou porque está zangado. O seu propósito final é produzir integridade em nós. Ele quer orgulhar-se de nós, tal como estava orgulhoso de Job. Em Tiago 1, 2 a 4, somos instruídos acerca da forma como devemos responder à provação. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A última frase, maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, descreve o caráter de um cristão completo, sem áreas com falhas. Isso é o que é integridade. O amor ao dinheiro. Uma das principais áreas nas quais a nossa integridade é testada são as finanças. Baseado na forma como Paulo lidou com o dinheiro oferecido pelo povo de Deus, ele estabeleceu um princípio em 2 de Coríntios 8:21, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Não é o suficiente lidar com o dinheiro de forma adequada. Temos de o tratar de forma a podermos prestar contas adequadamente a qualquer pessoa que tenha direito a pedi-las. A nossa atitude para com o dinheiro é uma das mais importantes áreas do nosso caráter. Paulo avisou a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Mais tarde, em 2 de Timóteo 3, 2 a 5, Paulo identifica as duas áreas básicas de corrupção no caráter humano nos últimos dias: o amor a si e o amor ao dinheiro. Depois ele continua com outras 16 formas de corrupção, as quais incluem blasfêmia, ingratidão, impiedade, calúnia, brutalidade, traição, teimosia, arrogância. Foi um choque para mim no dia em que percebi que todos estes horríveis defeitos crescem de uma raiz maligna, o amor ao dinheiro. Na segunda metade do século XX, temos testemunhado o trágico espetáculo de ministérios cristãos que têm sido acusados publicamente de desonestidade, tratamento pouco ético de finanças. Para cada caso que tem sido tornado público, existem provavelmente diversos outros que são igualmente culpados, só que nunca foram expostos. Desde que eu próprio, abaixo de Deus, sou a cabeça de um ministério cristão internacional, tomo muito a sério estes fatos. Estou grato porque Deus tem me dado cooperadores bem preparados e que são diligentes na contagem das ofertas que o povo de Deus dá. No entanto, temo que haja alguns ministérios que são honestos, mas que não entendem a importância de estabelecerem a sua integridade aos olhos dos homens. Há alguns anos, Ruth e eu recebemos um apelo para fundos de um ministério cujos objetivos nós abraçávamos. Este apelo sublinhava um projeto que nos interessava e dava-nos uma estimativa de quanto iria custar. Em resposta, Ruth e eu enviamos aquilo que para nós parecia uma contribuição substancial. Bastante tempo depois, recebemos um relatório deste ministério, que afirmava ter sido impossível avançar com o projeto inicial, mas que a nossa contribuição tinha sido usada para outro projeto noutra área. Nas nossas mentes, nunca se levantou qualquer questão quanto à honestidade, mas sentimos que antes de o nosso dinheiro ter divergido para outro projeto, deveríamos ter sido notificados e de nos ter sido dada a oportunidade de termos o nosso dinheiro de volta, coisa que nunca teríamos feito. Ao pensar em todo esse processo, chego à conclusão que este ministério perdeu, nesta ocasião em particular, uma oportunidade de estabelecer a integridade do seu ministério. Cuidado com a boca. Outra área principal em que a nossa integridade será inevitavelmente testada é o que sai da nossa boca. É novamente Tiago que traz esse assunto à luz. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é o homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3:2. Tiago usa a palavra perfeito para descrever a pessoa que tem a sua língua debaixo de controle. O uso desta palavra indica que aquilo que Tiago tem
em mente a integridade, o desenvolvimento completo e pleno de caráter. No Sermão da Montanha, Jesus estabelece regras específicas e simples para o uso da língua. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Mateus 5,37. Tenho de confessar que levou alguns anos até que eu absorvesse o pleno impacto destas palavras. Diz aquilo que intencionas. Jesus está a ensinar apenas isso e não mais. Tudo que vá para além disso não é apenas errado, mas é de procedência maligna, isto é, do próprio Satanás. Obviamente, isso implica que, se nós não praticamos, baseado nas Escrituras, um controle cuidadoso sobre as palavras e a linguagem que usamos, abrimos uma porta através da qual Satanás pode exercitar a sua influência nas nossas vidas. Posteriormente, no seu ensino, Jesus voltou a este tema, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 a 37. Quando as pessoas são questionadas acerca de palavras inúteis ou inadequadas que dizem, muitas vezes respondem que, mas eu não estava a falar sério. No entanto, é em relação a esse tipo de situação que Jesus se referiu quando mencionou palavras ociosas, palavras que, na verdade, não têm o significado que lhes é atribuído. Jesus também explica o porquê de tais palavras serem importantes. Mateus 12, 34. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Versão NBI. Quando o coração está cheio, transborda através do discurso da boca. O transbordar dos nossos lábios demonstra o que há nos nossos corações. No 4º capítulo dos Cânticos de Salomão, nós temos, eu creio, um lindo quadro poético da noiva de Cristo, a igreja. Especial atenção é focada nos seus órgãos de fala. Os teus lábios são como um fio de escarlate, redimido e santificado pelo sangue de Jesus. E o teu falar é doce. Cânticos 4:3. E ainda, os teus lábios destilam o mel. Noiva minha, mel e leite estão debaixo da tua língua. Cânticos 4:11. Certamente, isto significa que as nossas línguas devem estar constantemente a glorificar a Deus e a adorar o Senhor Jesus Cristo e a falar das verdades do Evangelho. A forma mais eficaz de evitar o uso errado das nossas línguas é mantê-las permanentemente ocupadas da forma correta. O pecado do exagero. Existe um erro de discurso em que muitos cristãos caem, especialmente cristãos no ministério. É o exagero. De fato, até já criamos uma expressão que é demonstrativa deste fato. Chamamos-lhe discurso evangelástico. O motivo para exagero é geralmente o de adicionar uma maior ênfase às nossas palavras a fim de as tornar mais eficazes. Mas este é um processo enganador. Não torna as nossas palavras mais eficazes, pelo contrário, torna-as menos eficazes. Podemos demonstrar isto a partir de duas palavras comumente usadas no inglês contemporâneo: awful, horrível, e terrible, terrível. Originalmente, cada uma dessas palavras tinha um significado específico e válido. Awful, horrível, denotava algo que inspirava espanto, assombro. Terrible, terrível, algo que denotava terror. Mas através de um constante mau uso dessas expressões, elas perderam seu verdadeiro significado. Assim, quando queremos descrever algo que demonstre verdadeiro assombro ou terror, temos de procurar outras formas de o explicar. Descobrimos que Jesus deu-nos a regra pela qual, tanto espiritualmente como linguisticamente, podemos ser mais eficazes, que as suas palavras sejam sim para significar sim e não para significar o não. Por outras palavras, diga exatamente aquilo que tem de dizer, nem mais nem menos. Depois escolha as palavras mais adequadas para o dizer. Em diferentes alturas, eu estudei os escritos de dois dos mais eficazes evangelistas na história da língua inglesa, John Wesley e Charles Finney. Eu descobri que cada um deles era extremamente cuidadoso e preciso no uso das palavras. Isto dava-lhes a credibilidade, algo que faltou
falta alguns pregadores que surgiram depois, riscando a superfície. Existem, obviamente, outras tantas áreas nas quais seremos testados. Existe, por exemplo, toda a área dos nossos relacionamentos pessoais, com pessoas do sexo oposto, nas nossas famílias e com membros da família de Deus. Em cada uma dessas áreas, integridade requer que busquemos primeiramente o bem dos outros, antes do nosso próprio bem. Existe também a área do nosso trabalho. O requisito base é fidelidade. Muitos empregados e muitos negócios atualmente ecoam a questão que Salomão colocou: um homem fiel, quem o achará? Para o sucesso nessas e outras áreas, integridade é o requisito básico e indispensável. Proclame a palavra de Deus. Eu examinarei tudo e reterei o bem. Eu abster-me-ei de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz me santificará em tudo, e todo o meu espírito, alma e corpo serão plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Personalizado de 1 Tessalonicenses 5, 21, 23. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.